Eu nunca esqueci o cheiro daquele dia. Era cheiro de poeira quente, misturado com o de comida que tinha sobrado do almoço. E dentro daquela casa, que a gente ajudou a levantar tijolo por tijolo, o ar estava pesado demais para caber mais mágoa. Mas coube. Sempre cabe mais uma quando a família é a fonte. Eu me chamo Marcelina. Tenho 72 anos, sou baixinha, teimosa como calango no telhado quente, e fui criada no sertão do Ceará, onde a gente aprende desde cedo que a vida não dá moleza a ninguém. Meu marido se chama Raimundo, tem 75 anos, é alto, magrelo, com as mãos calejadas de tanto trabalhar no campo e na ferraria. A gente foi casado por 51 anos. 51. E em nenhum dia desses anos eu pensei que ia acabar numa noite feito aquela, do lado de fora da casa dos próprios filhos, com 2 sacos de roupa e o coração partido. Foi uma terça-feira de março. O sol ainda não tinha se posto de todo quando o nosso filho mais velho, Erivaldo, que tem 48 anos, começou a discussão. Não foi por nada de novo, não. Já vinha fervendo há semanas, desde que a Vanusa, a mulher dele, 42 anos, sempre tesa e de cara fechada, tinha botado na cabeça que a casa era pequena demais para 5 pessoas. Ela dizia isso com a boca, mas o que ela queria dizer mesmo era que a casa era pequena demais para nós dois. Eu ouvia as conversas deles de noite, quando achavam que a gente dormia. Ouvia a Vanusa falando que a gente dava trabalho, que Raimundo não parava mais de tossir de noite e tirava o sono dela, que eu ficava merendando na cozinha na hora errada. Umas coisas tão miúdas, tão sem tamanho, que davam vergonha até de repetir. Mas para quem quer uma desculpa, qualquer coisa serve. Naquele dia, Erivaldo chegou do serviço já com a cara de quem tinha ensaiado o que ia dizer. Soltou a sacola no chão, foi logo me encarando na cozinha e disse que queria uma conversa. Raimundo estava na varanda, sentado no tamborete de sempre, tomando o café da tarde. Eu chamei ele, e quando os dois se sentaram na sala, Erivaldo não gastou tempo. Disse que a casa era dele, que o papel estava no nome dele e que a gente precisava arrumar outro lugar para morar. Eu fiquei parada. Sabe quando a gente escuta uma coisa e o corpo inteiro para, feito se o sangue ficasse suspenso por uns segundos? Foi assim. Raimundo colocou o caneco de café devagar em cima da mesa, sem fazer barulho, e perguntou ao filho se ele estava falando sério. Erivaldo disse que sim. Disse que já tinha conversado com Vanusa, que os dois tinham decidido, e que seria bom a gente começar a juntar as coisas. Foi aí que a zoada começou de verdade. Raimundo, que é homem de poucas palavras, levantou da cadeira e disse para o filho, com aquela voz grossa e controlada dele, que naquela casa o cimento que segurava o alicerce tinha sido amassado pelas mãos dele. Que ele tinha cavado a vala do banheiro, tinha ajudado a assentar as telhas no telhado, tinha carregado areia nas costas quando o caminhão não conseguia entrar na rua. Disse que não era um hóspede, era o pai, e que pai não se bota para fora de casa feito cachorro, velho. Erivaldo gritou que o mundo tinha mudado, que agora era diferente, que eles precisavam do espaço. A Vanusa apareceu no corredor de braços cruzados, com aquele jeito de quem estava ali só para confirmar que o marido não ia recuar. E eu, que nunca fui de ficar quieta, disse para Vanusa que ela tinha entrado naquela família sem trazer nenhum tijolo e que tinha mais coragem do que respeito. Daí a discussão virou aquela zoada que eu falei. Palavras que não se dizem em voz alta, ditas em voz alta. Erivaldo chegou a bater a mão na mesa. Vanusa chorou, mas era um choro de raiva, não de arrependimento. E eu fiquei de pé no meio daquela sala, olhando para as paredes que a gente tinha pintado de amarelo velho, porque era a cor que eu mais gostava. E senti uma tristeza tão grande que quase não cabia no peito. Nossa filha mais nova, Solange, que tem 43 anos e morava num quartinho nos fundos, apareceu na porta da sala com uma expressão de quem queria sumir. Eu olhei para ela, esperando que dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Ela abaixou a cabeça, ficou boca de siri.
E aquilo doeu mais do que tudo que Erivaldo tinha falado, porque o silêncio de quem a gente criou com amor dói diferente. Dói num lugar fundo que palavra nenhuma alcança. Eu me lembrei de quando Solange era pequena, com uns 6 anos, e tinha medo de trovoada. Ela vinha correndo de madrugada e se enfiava no meio da cama da gente, tremendo, e eu ficava passando a mão no cabelo dela até ela adormecer de novo. Me lembrei de como eu nunca deixei ela dormir com medo. E ali, naquela sala, com 51 anos de casada e 72 anos de vida, fui eu que tive medo, e foi a minha filha que ficou quieta do outro lado do cômodo, sem nem estender a mão. Vanusa foi até o quarto e voltou empurrando 2 sacos de lona para fora do corredor. Eram as nossas coisas. Ela já tinha separado antes, estava esperando a hora certa. A gente nem sabia. Raimundo olhou para aqueles sacos, olhou para o filho, e eu vi o queixo dele tremer por um segundo. Só um segundo, antes de ele controlar. Ele abaixou, pegou os 2 sacos, um em cada mão, e foi andando para a porta sem dizer mais nada. Eu fui atrás. Passei pela Solange sem olhar. Não podia olhar, senão eu ia desabar ali mesmo. A porta se fechou atrás de nós, com um barulho de quem bate, não de quem encosta. Do lado de fora, o sereno da tarde já estava descendo. A rua de terra vermelha estava vazia, e o silêncio era daquele tipo que pesa. Eu parei na calçada de cimento rachado e olhei para a fachada daquela casa por um segundo. A parede estava com a tinta descascando perto da janela. Tinha sido eu que tinha pedido para pintar de azul claro, anos atrás. Raimundo tinha ficado em cima da escada por um dia inteiro, suado, pintando com cuidado para não escorrer. A gente tinha rido muito naquele dia. Eu ria porque ele ficava fazendo cara feia de concentração, como se pintar uma parede fosse a coisa mais séria do mundo. Agora eu olhava para aquela tinta velha e sentia que aquela risada tinha acontecido num tempo que não era mais meu. Raimundo ficou parado por uns instantes, os sacos pendurados nas mãos, olhando para a estrada. Eu me encostei nele. Ele não me abraçou logo, ficou só quieto, mas eu senti o braço dele firme do meu lado. Era o suficiente por enquanto. A gente não tinha para onde ir. Não tínhamos parente próximo naquelas bandas. A maioria era gente de cidade longe ou que já tinha ido embora do sertão faz tempo. Minha irmã mais velha, Benedita, morava em Fortaleza, mas eu não ia pedir socorro para ela assim, de surpresa, sem ter nem como chegar. Não tínhamos carro. O dinheiro que a gente tinha era pouco, mal dava para uns dias de comida. Raimundo disse que a gente ia andar um pouco para ver o que aparecia. Eu botei a alpercata velha que estava no pé e fui. A estrada de chão que saía do bairro era longa, com mato baixo dos 2 lados, e de vez em quando um pé de pau seco com os galhos tortos para o céu. A quentura do dia tinha ido embora, mas o calor ainda ficava suspenso perto do chão, daquele jeito que o sertão tem de guardar o que recebeu. Eu ia andando devagar por causa da alpercata que estava com a sola soltando de um lado. Raimundo ia do meu lado sem falar, mas eu sabia que ele estava matutando. Depois de uns 20 minutos de caminhada, a luz do dia foi sumindo de vez, e o céu virou aquela cor de roxo escuro que antecede o preto da noite. As estrelas começaram a aparecer uma por uma. Qualquer outra noite eu teria achado bonito. Naquela noite, eu mal olhei para cima. Foi quando Raimundo parou. Ele não disse nada, só parou. Eu fui parando junto e vi o que ele estava olhando. Lá na beira da estrada, meio enterrada num emaranhado de mato alto e capim ressecado, estava uma Kombi. Velha, enferrujada, com a lataria toda manchada de vermelho de ferrugem, os vidros embaçados de tanta sujeira e umidade acumulada. O capim tinha crescido em cima do teto, passando pelos buracos que o tempo tinha aberto na chapa. A frente estava torcida de lado, como se o veículo tivesse perdido o controle anos atrás e simplesmente parado ali, e ninguém mais tivesse voltado para buscar. Tem uns anos que isso aqui tá parado, Raimundo murmurou. Eu não disse nada, mas fui chegando perto.
A porta lateral da Kombi estava fechada, com uma tramela velha enroscada no puxador. Raimundo pôs os sacos no chão, tirou o canivete que sempre carregava preso na calça e foi trabalhando na tramela com cuidado. Levou um tempo. O metal estava todo tomado pela ferrugem, mas ele foi forçando com calma, do jeito que ele fazia tudo, sem pressa, mas sem parar. A tramela cedeu com um barulho seco. A porta rangeu feio quando abriu. Um som de coisa que não se movia faz muito tempo. Um cheiro de bolor velho e couro ressequido saiu de dentro. Raimundo subiu primeiro, espiou o interior e estendeu a mão para me ajudar. Eu entrei e me sentei num dos bancos de trás, que ainda tinham o estofado rasgado, mas eram firmes. Pus os sacos embaixo dos pés. Pelo menos não vai ter sereno em cima da gente, ele disse, sentando do meu lado. Era verdade. O teto da Kombi estava inteiro onde a gente estava sentado. Lá fora, o vento seco do sertão começou a soprar com mais força, sacudindo o capim ao redor. Dentro, a gente estava protegido, não era muito, mas naquele momento, não muito era o que a gente tinha. Eu tentei rezar, mas as palavras não saíam direito. Ficavam travadas em algum lugar entre a garganta e o peito. Então eu fiquei só quieta, olhando para o escuro lá fora, pela janela suja, pensando no rosto da Solange abaixando a cabeça, pensando nas paredes amarelas da sala, pensando em 51 anos de vida que a gente tinha construído junto, Raimundo e eu, e que naquela noite pareciam não pesar nada para quem a gente achava que importava. Raimundo adormeceu primeiro, encostado no banco, com a cabeça tombada para frente. Eu fiquei acordada, escutando o vento e o silêncio da estrada. Lá longe, um boi mugiu uma vez. Mais nada. Foi aí, quando o silêncio ficou completo, que eu ouvi. Vinha de baixo. Um barulho surdo, ritmado, como de bicho fuçando terra. Primeiro pensei que era a imaginação minha. Coisa de cabeça cansada demais. Mas o barulho continuou, parou e voltou de novo. E dessa vez eu acordei Raimundo sem pensar duas vezes, sacudindo o braço dele. Ele abriu os olhos, espiou em volta e eu apontei para o chão. A gente ficou quieto e escutou junto. O barulho estava vindo debaixo dos bancos, debaixo do assoalho da Kombi, como se algo ou alguém estivesse cavando do lado de fora, perto das rodas. Raimundo se abaixou, passou a mão pelo chão emborrachado e sentiu uma parte que cedia diferente das outras. Ele empurrou o tapete podre para um lado com o pé. Embaixo do tapete havia uma tábua, solta, diferente do resto do assoalho. Raimundo olhou para mim. Eu olhei para ele. O barulho lá embaixo parou de uma vez, e aí ficou um silêncio diferente. O tipo de silêncio que não traz paz, mas sim aquela sensação de que alguma coisa está do outro lado, esperando. Raimundo pegou o canivete de novo, enfiou a ponta na fresta da tábua e começou a levantar com cuidado. A madeira estava inchada de umidade, mas soltou. E quando ela veio, o que apareceu debaixo dali fez os dois ficarem sem fala por um bom tempo. Eram 3 embrulhos de pano de saco, amarrados com barbante velho, cada um do tamanho de uma mão fechada. Raimundo pegou o primeiro com 2 dedos, como quem não sabe bem o que está segurando, e desembrulhou devagar. Dentro do pano, envolto numa camada de estopa ressecada, estava uma figurinha. De madeira, entalhada à mão, pintada com tinta que o tempo tinha desbotado quase de todo. Uma santa com um manto e tudo, do tipo que os antigos carregavam nas viagens pelo interior, dentro dos caixotes. Peguei o segundo embrulho, igual. Outro santo, de pau, com a mesma pintura velha. O terceiro era um pouco maior. Raimundo o abriu com calma e ficou olhando. Era São José, com o cajado na mão, ainda com um fio de tinta azul no manto que o tempo não tinha conseguido apagar de todo. Eu olhei para Raimundo. Ele olhou para mim. E em meio a toda aquela mágoa e cansaço, eu senti alguma coisa diferente me tocar por dentro.
Não sei se era esperança, não sei se era o peso da fé que a gente carrega desde criança no sertão, mas era algo. Raimundo, eu disse baixinho, amanhã cedo a gente leva esses santos para a igreja. Isso aqui foi Deus que botou no nosso caminho. Ele ficou quieto por uns segundos, passando o dedo no rosto do São José. Depois assentiu, reembrulhou tudo no pano e colocou os três dentro do saco de roupa. A gente se acomodou de novo nos bancos. O vento lá fora tinha amansado. O barulho debaixo do assoalho não voltou mais. Mas eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o saco onde os santos tinham ficado, pensando naquele barulho estranho de antes. Tentando me convencer de que era só algum tatu ou preá que tinha estado fuçando por baixo da Kombi atrás de terra frouxa. Era lógico, era explicável. Só que tinha uma coisa que eu não conseguia tirar da cabeça. A tábua estava solta do lado de dentro, não do lado de fora. Como se alguém tivesse posto aquilo ali de dentro para fora. E não o contrário. Eu fechei os olhos com força e tentei afastar o pensamento. Mas ele ficou. Lá pelas 2 da manhã, quando o frio do sereno tinha entrado por baixo das frestas da Kombi e eu já tinha pegado um cochilo raso, a Kombi balançou de repente. Um balanço forte, de um lado só, como se alguém tivesse encostado o peso do corpo na lataria do lado de fora. Eu abri os olhos no escuro. Raimundo também acordou. Eu senti o braço dele me puxar devagar, sem fazer barulho, me empurrando para baixo do banco. E aí vieram as vozes. 2 homens. Falando baixo, mas não baixo o suficiente para não chegar até dentro. Eles estavam andando em volta da Kombi, com uma lanterna que eu via a luz balançar pelas frestas da lataria. Um deles disse qualquer coisa que eu não entendi direito. O outro respondeu e deu uma batida com a mão na lataria, grossa, como quem está verificando se tem alguém dentro. A gente não respirou. A luz da lanterna varreu a janela da Kombi por cima de nós. Depois se afastou. As vozes continuaram por mais uns instantes, depois foram sumindo estrada afora. Raimundo ficou segurando meu braço no escuro por mais de 10 minutos, sem soltar, sem falar nada. Quando ele finalmente soltou, colocou a boca perto do meu ouvido e sussurrou. Esses 2 não são de bem, Marcelina, e eles vão voltar. Raimundo não precisou me dizer 2 vezes. Eu já sabia no fundo do estômago que aqueles 2 homens não tinham aparecido ali por acaso naquela madrugada. Ninguém anda por estrada de chão, no escuro, com lanterna por diversão. Eles estavam procurando alguma coisa, e a única coisa que tinha ali, além da ferrugem e do mato, era a Kombi. A gente ficou deitado no chão da Kombi, encolhido, sem acender nada, sem fazer barulho. Raimundo ficou com o canivete na mão. Não que aquilo fosse servir de muita coisa, mas ele precisava de alguma coisa para segurar, eu acho. Eu segurei o terço que carregava no bolso do avental desde que me lembro e fiquei rezando por dentro, em silêncio, pedindo a Deus que aqueles 2 fossem embora e não voltassem mais. Eles não voltaram naquela noite, mas o sono não voltou também. Eu fiquei acordada até o céu começar a clarear, escutando cada barulho da estrada, cada folha que o vento movia. Raimundo cochilou de vez em quando, mas era um sono leve, de quem não confia no silêncio. Quando a primeira luz do dia começou a entrar pelas frestas da lataria, os 2 nos sentamos e ficamos nos olhando por um tempo sem falar. A gente precisa ir antes que eles voltem, ele disse. Eu concordei. Peguei o saco onde tinham ficado os santos, coloquei no colo, e foi aí que aconteceu o que mudou tudo. Eu não sei explicar direito o que foi. O saco estava do meu lado desde que a gente tinha entrado na Kombi, e quando eu o peguei para o colocar no ombro, ele escorregou dos meus dedos. Cansei e tinha dormido mal. As mãos travadas do frio da madrugada. O saco bateu no chão de lado. Os embrulhos rolaram, e o São José, que era o maior dos 3, foi parar no cantinho entre o banco e a parede. Quando bateu, bateu com um barulho estranho, um estalo seco, diferente do que madeira faz quando cai.
Raimundo abaixou antes de mim. Pegou o São José e ficou olhando. A figurinha tinha quebrado, não em pedaços, tinha aberto, como se fosse oca por dentro, como se tivesse uma fresta na parte de baixo que a queda tinha forçado a ceder. Raimundo olhou para o buraco na base do santo e ficou quieto por um tempo que pareceu longo demais. Marcelina, ele falou baixinho, vem cá. Eu me ajoelhei do lado dele. Dentro da cavidade do São José, enfiadas com cuidado, havia correntes. 2 correntes grossas de metal amarelado, enroladas uma na outra, com cuidado de quem embala coisa que não quer que ninguém encontre. E entre elas, presas ali dentro, feito recheio de cuscuz numa cumbuca, havia pedras. Não eram pedras comuns, eram pedras lapidadas com facetas, que pegavam o pouco de luz da manhã que entrava pela janela suja e devolviam um brilho que não tinha nada de sagrado. Eu coloquei a mão na boca e fiquei assim por um tempo. O meu primeiro pensamento, juro, foi que aquilo era pecado, usar santo como esconderijo de coisa do mundo. O segundo pensamento veio logo em seguida, varrendo o primeiro. Isso aí vale muito dinheiro. Raimundo abriu os outros 2 embrulhos com o canivete, devagar. O segundo santo, Nossa Senhora, tinha a mesma cavidade. Dentro havia anéis, 3, 4, 5 anéis, de tamanhos diferentes, com pedras coloridas encaixadas. Alguns maiores, outros pequenos, mas todos com aquele brilho de coisa cara, de coisa que alguém tinha guardado com intenção. O terceiro, o menor, estava cheio de correntes mais finas e um medalhão grande com uma pedra vermelha no centro que brilhava como brasa quando pegava o ângulo certo da luz. A gente ficou ajoelhado no chão da Kombi velha, no meio do sertão, com tudo aquilo espalhado no banco à frente de nós. E por um bom tempo, nenhum dos 2 disse uma palavra. O sol estava subindo lá fora. Os pássaros tinham começado a fazer barulho no mato e o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquela Kombi enferrujada, o mundo de Raimundo e o meu tinha mudado de um jeito que a gente ainda não sabia medir. Foi Raimundo quem falou primeiro, com aquela voz calma dele que eu conheço há 51 anos e que só fica daquele jeito quando ele está muito preocupado. Isso não era de nenhum devoto, Marcelina. Isso foi escondido aqui. Alguém botou essas joias dentro dos santos e enterrou debaixo do assoalho dessa Kombi. Eu sabia que ele tinha razão. Mas saber e encarar são coisas diferentes. Fiquei olhando para o medalhão vermelho e senti um frio que não era do sereno. E os 2 de ontem à noite? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Vieram buscar, ele disse. A gente se mexeu rápido. Raimundo recolheu tudo. Os santos quebrados, as correntes, os anéis, o medalhão, e enfiou dentro do saco de roupa no fundo, embaixo das roupas dobradas. Fechou bem. Colocou o saco no ombro. Eu peguei o outro saco e os 2 descemos da Kombi pelo lado oposto ao da estrada, indo direto para o matagal. O sol ainda estava baixo quando a gente começou a andar pela caatinga, sem estrada, pisando no chão de pedra e areia solta entre os pés de mandacaru e os galhos secos de jurema. Eu ia na frente abrindo caminho com o braço e Raimundo vinha atrás com os sacos. A alpercata velha começou a me dar trabalho logo cedo. A sola soltou de uma vez no primeiro trecho mais íngreme. E eu passei um bom pedaço do caminho com o pé quase no chão. Raimundo parou, tirou o lenço do pescoço, amarrou ao redor do meu pé e da alpercata. Não ficou bom, mas segurou por mais um tempo. A gente andou por quase 2 horas sem saber direito para onde ia. Eu só sabia que precisava ser longe da Kombi e longe da estrada. O sertão que eu conhecia desde criança, que sempre me pareceu áspero, mas honesto, naquela manhã parecia enorme demais, como se tivesse crescido durante a noite. Foi quando eu reconheci uma coisa. Um pé de angico torto, com a casca em escamas, que ficava na entrada de uma propriedade que eu tinha passado de carro anos atrás, quando ainda existia o carro da família.
Uma fazendinha pequena de criar cabra e plantar milho. Eu puxei o braço de Raimundo. Eu conheço esse lugar. Ele olhou em volta. Você tem certeza? Tenho. Tem uma mulher que mora aqui, Dona Jacinta. Eu a conheci quando a gente ainda morava por essa região, faz uns 20 anos. Ela era vizinha da família do seu Delfino, que era compadre do seu irmão. Não sei se ela ainda está aqui, mas se tiver... Raimundo não esperou eu terminar. Começou a andar na direção do portão de madeira que dava entrada na propriedade. Dona Jacinta tinha 78 anos, cabelo todo branco preso num coque no alto da cabeça e olhos pequenos e espertos que pareciam não perder nada. Ela morava naquela propriedade pequena sozinha há mais de 20 anos, desde que o marido tinha ido embora cedo demais e os filhos tinham crescido e se espalhado pelo mundo. A casinha era simples, mas cuidada. Chão varrido, uma planta de folha larga na janela e um cheiro de coentro fresco que vinha da beira do tanque lá fora. Quando ela abriu a porta de madeira e me viu, eu, com o pé amarrado num lenço, o cabelo despenteado e o olhar de quem não dormiu. Ela não perguntou nada de imediato, só fez um gesto com a cabeça que queria dizer, entra, e a gente entrou. Ela era daquele tipo de gente velha do sertão que entende o sofrimento antes de ouvir a explicação. Reconhece pelo jeito do corpo, pelo peso nos ombros, pela forma como os pés arrastam. Ela nos deu o chá de erva cidreira bem quente e 2 pedaços de broa de milho que devia ter feito naquela manhã. Eu comi como quem não comia faz um dia, que era a verdade. Tinha as mãos tremendo levinho de fome e nem tinha percebido. Raimundo bebeu o chá devagar, com os sacos entre os pés, a mão sempre perto do saco das joias, como se não conseguisse deixar de monitorar aquilo o tempo todo. Jacinta ficou de pé encostada na parede, nos observando comer, sem pressa. Quando eu levantei o olho para ela em agradecimento, ela só assentiu com a cabeça, devagar. Era o tipo de silêncio que acolhe, não que afasta. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Só depois que a gente terminou, ela se sentou no banco de frente e perguntou: o que aconteceu com vocês dois? Raimundo me olhou. Eu olhei para ele. E aí eu contei. Não tudo. Não falei das joias, não falei dos homens de lanterna. Falei da briga com Erivaldo, da expulsão, da noite na Kombi. Falei da Vanusa empurrando os sacos para fora, da Solange com a cabeça baixa, da estrada escura. Jacinta escutou tudo sem interromper, com as mãos cruzadas no colo. E quando eu terminei, ela ficou quieta por um tempo antes de falar. Filho que bota pai para fora de casa, ela disse por fim, com uma voz sem raiva, mas pesada, vai viver com isso na consciência enquanto tiver vida. Isso não se lava com água. Ela ficou quieta um segundo e depois acrescentou, olhando para o Raimundo. E você, homem, você tá bem? Raimundo, que não era de falar sobre si mesmo nem quando estava bem, olhou para o chão e disse que estava. Jacinta assentiu. Ela sabia que não estava, mas deixou. Ela nos deixou ficar no quartinho dos fundos, onde tinha uma tarimba de madeira com um colchão fino e 2 lençóis dobrados em cima. Era o quarto que ela guardava para o neto que vinha de Juazeiro uma vez por ano e ficava uns dias. A gente se deitou e desta vez eu dormi. Dormi de verdade, com o sono pesado de quem finalmente se sentiu um pouco protegido. Pelo menos por Paredes, que já era mais do que a gente tinha tido nas últimas horas. Mas no meio do sono eu acordei de repente. Não por barulho, por pensamento. Eu fiquei olhando para o teto de madeira escura e comecei a pensar no que a gente tinha nas mãos. Aquelas joias não eram de ninguém honesto. Ninguém esconde coisa honesta dentro de santos de pau oco, debaixo do assoalho de uma Kombi abandonada numa estrada de terra. Aquilo era coisa de gente que não queria que ninguém soubesse.
E se havia 2 homens rondando a Kombi de madrugada com lanterna, esses 2 homens iam continuar procurando. Eles iam perguntar de porta em porta. Iam falar com quem mora perto da estrada. E uma hora ou outra, alguém ia falar que tinha visto um casal de velhos andando por aquelas bandas com 2 sacos. Eu me levantei sem fazer barulho, fui até o saco e fiquei olhando para o embrulho das joias por um longo tempo no escuro. Raimundo estava dormindo fundo ao meu lado pela primeira vez em horas, e eu não quis acordá-lo. Ele merecia aquelas horas. Passamos a vida trabalhando tanto que o descanso era sempre o que sobrava depois de tudo, e raramente sobrava. Eu peguei o medalhão com a pedra vermelha e fiquei segurando no escuro. Era pesado, mais pesado do que parecia quando eu tinha visto com a luz. Eu passava o dedo pelo metal e tentava entender o que aquilo significava. Não o valor, que eu mal conseguia imaginar, mas o peso que tinha trazido junto. Aquelas joias estavam nos trazendo perigo. Um perigo real, de carne e osso, de homens com lanterna e passos firmes na estrada de madrugada. Mas jogar fora era loucura. Com aquilo nas mãos, a gente podia sair daquele buraco em que o Erivaldo tinha nos enfiado. Podia ter um chão, podia ter uma porta para abrir de manhã sem depender de ninguém. Guardei o medalhão de volta. Envolvi o embrulho no pano com cuidado e o pus no fundo do saco de roupa de Raimundo, debaixo das peças mais grossas. Só então eu tentei dormir de novo, mas não deu. O galo de Jacinta cantou antes de eu conseguir fechar os olhos, e junto com o canto do galo vieram as vozes do lado de fora, do lado da estrada de terra que passava na frente da propriedade. Eram homens, mais de um. Eu reconheci o passo, aquele andar de quem está varrendo o terreno, de quem está procurando. Não era passante. Era busca. Um deles bateu no portão de madeira de Jacinta com a mão espalmada. 3 pancadas fortes. Eu congelei. Escutei Jacinta se mexer na parte da frente da casa. Os passos lentos dela no chão de tábua. Escutei a porta ranger. E aí escutei uma voz grossa de homem que eu não reconheci, mas que fazia perguntas que eu reconheci muito bem. Perguntava se ela tinha visto um casal de idosos passando por ali. Um homem alto, uma mulher miúda, com sacos de lona. Eu botei a mão no ombro de Raimundo e apertei com força. Ele abriu os olhos num segundo, o sono leve de homem do sertão, que acorda fácil quando precisa, e olhou para mim. Eu apontei para o lado da janela com a cabeça, sem falar nada. Ele ficou quieto, os olhos abertos e atentos, escutando. O homem lá fora repetiu a pergunta. A voz era grossa, mas educada na superfície. Daquele jeito de quem aprendeu que intimidar com calma funciona melhor do que gritar. E os 2 ficamos escutando Jacinta responder do outro lado da porta, com a voz tranquila e um pouco grossa de quem foi acordado cedo demais. Não, por aqui não passou ninguém não, moço, só eu e o meu galo. Houve uma pausa longa. Eu podia imaginar o homem olhando para dentro da propriedade, por cima do ombro de Jacinta, examinando o quintal, os pés de palma, o varal com umas roupas penduradas, procurando o que ela não estava mostrando. Raimundo encostou a boca no meu ouvido e sussurrou quase sem som. Não se mexa, eu já não estava me mexendo. Estava praticamente sem respirar, com o saco das joias abraçado contra o peito, ajoelhada ao lado da tarimba, escutando os segundos passarem feito goteiras num telhado de zinco. O homem agradeceu Jacinta com uma voz que não tinha nada de agradecido. E depois, os passos foram se afastando pela estrada de terra, lentos e calculados. O silêncio que voltou depois daquilo foi o mais longo que eu já senti na vida. Passaram-se uns 10 minutos antes de Jacinta vir até a porta do quartinho e bater levinho com os nós dos dedos. Quando Raimundo abriu, ela estava com os braços cruzados e os olhos sérios, mas sem pavor. Esses 2 passaram mais cedo pela beira da estrada. Ela disse baixinho. Não são daqui e não são de bem. O que vocês não me contaram?
Eu e Raimundo nos olhamos por um segundo longo demais, e eu soube que a hora de contar a verdade tinha chegado. Mas também soube que contar a verdade para Jacinta ia mudar as coisas de um jeito que a gente não conseguia mais controlar. Porque se ela soubesse das joias e resolvesse que não queria esse problema dentro da casa dela, a gente ia estar na rua de novo. Desta vez com homens farejando os nossos rastros a poucos metros. Jacinta ficou nos olhando por um tempo depois de fazer a pergunta. Não era olhar de acusação. Era olhar de quem já viveu o suficiente para saber que as pessoas só escondem o que tem peso. E que peso, quando guardado tempo demais, machuca mais do que a verdade. Raimundo foi o primeiro a falar. Levantou do colchão, se sentou na beira da tarimba e começou a contar. Tudo. A Kombi, a tábua solta, os santos, as joias, os 2 homens de madrugada, a fuga pela Caatinga. Falou devagar, sem enfeite, do jeito que homem nordestino conta história séria, olhando para o chão a maior parte do tempo, levantando os olhos só nas partes que precisavam de atenção. Eu fui completando as partes que ele deixava para trás. Falei do medalhão vermelho, do peso das correntes, do frio que eu tinha sentido quando entendi que aquilo não era coisa de devoção, mas de gente que precisava esconder. Jacinta escutou tudo. Não fez cara de susto, não levantou a mão, não interrompeu. Quando a gente terminou, ela ficou quieta por uns instantes, olhando para o chão de tábua. "Mostre", ela disse. Raimundo abriu o saco e estendeu o embrulho para ela. Jacinta desdobrou o pano com calma, como quem está abrindo um presente que não sabe se vai gostar. Quando as joias apareceram, ela não disse nada por um tempo. Passou o dedo numa das correntes, examinou um dos anéis, segurou o medalhão contra a luz da janela. "Isso é ouro verdadeiro", ela disse por fim. "Ouro e pedra boa. Eu já vi coisa assim na vida, uma vez só. Quando o finado meu marido trabalhou numa mineração lá pro lado de Jacobina. Isso aqui vale, gente. Vale muito." Ela devolveu tudo pro pano e dobrou com cuidado. "E os 2 lá fora", ela continuou, "foram embora para a estrada, mas vão voltar. Esse tipo não desiste fácil." Eu perguntei o que ela achava que a gente devia fazer. Ela ficou quieta de novo, pensando com aquele jeito pausado de quem não vai dar resposta rápida para problema difícil. "Tem uma mulher na cidade", ela disse, "que compra e vende peça antiga há muitos anos. Chama Teodora. 61 anos, viúva, tem uma loja de quinquilharia e antigo na rua do mercado. Ela é honesta, não pergunta de onde veio, não faz alarde e paga o que é justo. Se vocês precisam converter isso em dinheiro sem chamar atenção, ela é o caminho." Raimundo e eu nos olhamos. "Você confia nela?" Eu perguntei. "Eu conheço ela desde que ela era moça." Jacinta respondeu. "Nunca me enganou. E não tem interesse em problema de ninguém." Foi assim que a gente ficou mais 2 dias na fazenda de Jacinta. Ela não cobrou nada, não pediu explicação. Não deu sermão, nos deixou usar o banheiro, a cozinha e a tarimba. Trouxe remédio de erva para o joelho de Raimundo, que tinha inchado um pouco da caminhada na Caatinga. Me emprestou uma alpercata nova que estava guardada numa caixa desde que a filha dela tinha esquecido numa visita há 2 anos. Naqueles 2 dias, a gente ficou quieto. Saía pouco, ficava na parte de trás da propriedade, longe da estrada. Os 2 homens passaram uma vez mais, mas de longe eu os vi pela fresta do muro de taipa, 2 vultos andando devagar pela estrada de terra, olhando para os 2 lados. Ficaram parados na frente do portão de Jacinta por alguns minutos. Depois, seguiram em frente. Na 3ª manhã, Jacinta arrumou uma carona para a gente com um caminhoneiro que passava toda semana pela região levando mantimento para a cidade. Homem de confiança, que não fazia pergunta e não gostava de conversa. A gente entrou na cabine com os 2 sacos no colo, e quando o caminhão arrancou pela estrada de terra, eu olhei pelo espelho lateral e vi Jacinta parada no portão, os braços cruzados, nos olhando partir. Eu nunca mais esqueci aquela imagem.
Uma mulher velha, sozinha, de pé na entrada da própria terra, olhando embora dois estranhos que ela tinha abrigado sem pedir nada. O sertão cria esse tipo de gente, e a gente esquece disso quando fica tempo demais na cidade. A loja de Teodora ficava numa rua de paralelepípedo perto do mercado municipal. Vitrine de madeira pintada de verde musgo, cheia de peças velhas. Cheirava a cera e madeira seca. Teodora era uma mulher de estatura mediana, cabelo grisalho, óculos de aros grossos, jeito direto de falar. Quando a gente entrou, ela estava atrás do balcão. Raimundo pediu para falar em particular. Ela mandou fechar a porta. As joias foram para o balcão. Teodora pegou uma lupa que estava pendurada no pescoço e examinou cada peça com calma, sem expressar nada. Depois de uns 20 minutos, ela falou: "Isso é antigo. Ouro verdadeiro. As pedras maiores precisariam de avaliador que eu tenho em cidade maior. Mas por essas 3 peças menores aqui, agora, eu pago um valor que dá para vocês se organizarem." Ela falou o número. Eu segurei o ar. Era mais do que Raimundo tinha ganho em 3 meses de ferraria no melhor ano da vida. "As outras," ela continuou, "guarda. Vende aos poucos, espaçado. Tenho contato em outra cidade, comerciante honesto, que trabalha com peça antiga e não faz pergunta. Quando estiverem prontos, eu faço a ponte." Raimundo estendeu a mão. Ela apertou sem hesitar. Saímos dali com o dinheiro das 3 primeiras peças e o endereço do contato guardado no bolso do peito de Raimundo. A rua de paralelepípedo parecia mais firme debaixo dos nossos pés, mas o aperreio não tinha acabado. Naquela mesma tarde, Raimundo desceu para comprar pão e voltou diferente. Rosto fechado, olhos alertas. "Um dos dois está aqui na cidade. Eu vi ele na feira. Ele me reconheceu. Não tivemos tempo de pensar. Descemos pelas escadas dos fundos da pensão, saímos pelo corredor da cozinha e chegamos na rua de trás bem na hora em que um caminhão de feira estava arrancando. Raimundo gritou para o motorista. O homem parou e a gente jogou os sacos para dentro da caçamba e subiu. Foi no tranco da subida que aconteceu. O caminhão arrancou antes de Raimundo se firmar, e ele bateu a cacunda no canto de madeira com um barulho que me fez fechar os olhos de dor. Ele não gritou, nunca gritava, mas ficou com a mão atrás das costas, o rosto fechado, de quem está segurando muito. 2 horas depois, estávamos num posto de saúde de cidade que eu mal conhecia o nome, com Raimundo numa maca estreita. Nada quebrado, só contusão e músculo travado, mas o enfermeiro disse que precisava de repouso. 2 dias. Foi dentro desse posto que a vida deu mais uma de suas voltas inesperadas. Um dos enfermeiros, homem de uns 55 anos, chamado Genivaldo, ficou olhando para Raimundo com aquela cara de quem tenta lembrar de onde conhece alguém. Na tarde do 2º dia, sentou do lado da maca e perguntou se ele não era o Raimundo Ferreiro do interior. Era. Tinham se cruzado anos atrás, quando Genivaldo era menino, e o tio dele tinha uma ferraria perto de onde Raimundo trabalhava. O destino tem dessas coisas. Às vezes bota no seu caminho justo quem precisa estar ali. Genivaldo não perguntou muito. A gente foi contando a história aos pedaços. Não tudo, mas o suficiente. Ele escutou, ficou quieto, e no outro dia chegou com um nome. O nome de um comerciante em cidade maior, homem de respeito, que entendia de peça antiga, ouro e pedra. Alguém de confiança. Esse homem trabalha limpo, Genivaldo disse. Não pergunta de onde veio, desde que não seja coisa roubada de alguém que ele conheça. Não era coisa roubada. Era coisa encontrada. Há uma diferença que ninguém precisava explicar para quem nasceu no sertão, sabendo que o que a terra esconde, ela esconde até a hora que decide mostrar. Saímos do posto de saúde 3 dias depois, com Raimundo se movendo devagar, mas firme. Pegamos a condução indicada por Genivaldo, um ônibus que saía cedo e chegava antes do meio-dia na cidade maior. O comerciante se chamava Lindomar. Tinha 58 anos,
loja numa rua de comércio no centro. E o jeito tranquilo de quem já viu muita coisa e aprendeu que a calma rende mais que o nervoso. Nos recebeu numa salinha nos fundos, com café passado na hora. Ele examinou cada peça por uns 40 minutos, em silêncio, com lupa e aparelho pequeno. Quando terminou, falou o valor total. As peças restantes, as pedras maiores, o medalhão. Eu tive que me segurar para não chorar ali mesmo. Era o suficiente para comprar um terreno. Era o suficiente para construir uma casa. Era o suficiente para nunca mais precisar depender de ninguém que não quisesse a gente perto. Raimundo fechou o negócio naquele mesmo dia. Foram 2 transações, com intervalo de dias, discreto, limpo, sem alarde. Os 2 homens que tinham nos perseguido nunca mais apareceram. Sem as joias, sem rastro, eles foram sumindo, como costuma acontecer com quem persegue sombra. Com o dinheiro em mãos, ficamos numa pensão por alguns dias, descansando de verdade pela primeira vez em muito tempo. Eu dormi sem acordar no meio da noite. Comi sem pressa. Eram coisas pequenas que o perrengue tinha me ensinado a não dar como certas. Depois começamos a procurar terreno. Não queríamos voltar para a cidade de Erivaldo e Solange. Queríamos um lugar que fosse nosso de verdade. Não por papel de filho, não por favor. Nosso porque a gente tinha suado para pagar. Encontramos numa cidade pequena da região. Bonito, na beira de uma rua tranquila, com um pé de cajueiro velho no fundo e uma janela voltada para o nascente para pegar o sol que não queima, a gente comprou, pagou e começou a construir. Raimundo ainda estava se recuperando das costas, então fazia o que podia, ajudava a medir, supervisionava o pedreiro que a gente contratou, um rapaz de 30 anos chamado Josué, sério e trabalhador. Eu ficava do lado, levando água, tomando decisão quando precisava. Foram 3 meses de obra, 3 meses de barulho de marreta e cheiro de cimento que para mim era o mais bonito do mundo, porque era cheiro de coisa que ia ser nossa. Quando ficou pronta, era simples. Paredes de tijolo rebocado, caiada de branco, com a janela voltada para o nascente. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Um alpendre na frente, com 2 tamboretes que Raimundo tinha feito com as próprias mãos, nos dias de descanso. Eu plantei manjericão e coentro num canteiro na frente, como minha mãe sempre fazia. No primeiro dia que a gente acordou dentro daquela casa, Raimundo ficou sentado no tamborete do alpendre por um longo tempo, olhando a rua, tomando garapa de cana que eu tinha feito com a cana que o vizinho tinha trazido de presente. Eu fui sentar do lado dele. O sol estava saindo devagarzinho atrás das casas de frente, pintando o céu de laranja e rosa. Marcelina, ele disse por fim, com a voz grossa de manhã, a gente está em casa. Eu não disse nada. Coloquei a mão sobre a mão dele, que estava apoiada no joelho, e fiquei assim. Eram mãos velhas, cheias de marca de trabalho, de ano, de sol e chuva e ferragem e terra. Mãos que tinham construído 2 casas na vida, uma que um filho tinha tirado da gente e essa que não ia tirar ninguém. 3 semanas depois que a gente tinha se mudado, apareceu Erivaldo. Chegou num domingo de manhã, de carro, com a Vanusa um passo atrás. Quando eu abri a janela e vi ele parado na calçada, com o chapéu na mão, o rosto cansado, senti várias coisas ao mesmo tempo. E nenhuma delas era alegria. Raimundo foi até a porta. Abriu. Ficou parado na soleira. Erivaldo começou a falar de arrependimento, de que as coisas tinham saído do controle, de que a Vanusa tinha entendido que tinha errado, de que família era família e que ele tinha sofrido sem a presença dos pais, e que queria que a gente voltasse, ou pelo menos que a gente se encontrasse de vez em quando, que a porta de casa estava aberta. Raimundo escutou tudo. Ficou quieto enquanto o filho falava. Quando Erivaldo terminou, o silêncio durou um tempo que era longo o suficiente para pesar. Você botou a gente no mato, fio. Raimundo disse por fim, com a voz mansa, mas firme, sem raiva, mas sem moleza. E a gente se virou. A gente sofreu, errou o caminho,
passou aperto e se virou. Agora essa casa aqui é nossa e não estamos precisando de ninguém que só aparece quando quer. Erivaldo abriu a boca para falar alguma coisa. Raimundo ergueu a mão devagar, não para bater, não para ameaçar, só para dizer chega, e fechou a porta. Devagarinho, sem bater, do jeito que se fecha quando não tem raiva, mas tem decisão. Eu estava atrás dele, encostada na parede do corredor, e quando ele virou, eu vi no rosto dele o mesmo que eu sentia. Não era rancor, era paz. A paz difícil de quem perdeu muita coisa e reconstruiu do zero, e sabe que não vai desperdiçar o que construiu por educação com quem não merece. A Solange apareceu 2 semanas depois, sozinha, sem avisar, de ônibus. Chegou na minha porta com os olhos vermelhos e os ombros caídos, e quando eu abri o portão, ela ficou parada na calçada, sem entrar, como se precisasse de licença. Eu olhei para ela por um tempo. Vi a minha filha. Vi a mulher que eu tinha criado. Vi também a pessoa que tinha ficado em silêncio quando eu mais precisei que ela falasse. Entrei para dentro sem dizer nada e voltei com 2 copos de água. Entreguei um para ela. Ficamos as 2 de pé no alpendre, bebendo água, olhando a rua. Eu errei, mãe, ela disse por fim. A voz estava quebrada, mas firme, como quem sabe que não adianta enfeitar o que é simples. Errou, eu confirmei. Ela abaixou a cabeça. Mas o caminho de volta, eu continuei com a voz tranquila. Não é uma visita e um choro. Família se constrói do mesmo jeito que casa boa, tijolo por tijolo, com respeito e suor. Quando você estiver pronta para isso, a porta não vai estar de tramela. Ela ergueu os olhos. Eu não estava sorrindo, mas também não estava fechada. Estava só dizendo a verdade, que era o que eu sempre tinha tentado fazer, a vida inteira. Solange ficou mais um tempo no alpendre. A gente não falou muito mais, mas quando ela foi embora, deu um abraço que durou mais do que abraço de visita costuma durar. Eu deixei. Abracei de volta. Não era perdão total. Não era recomeço limpo. Era um primeiro tijolo, e os 2 sabíamos disso. Naquela noite, depois que tudo havia se aquietado, Raimundo e eu ficamos sentados no alpendre até tarde. O céu estava limpo, cheio de estrela. A garapa tinha acabado e a gente estava só com o silêncio bom da noite. Ele pegou minha mão. Eu pensei em tudo. A briga, a estrada, a Kombi enferrujada, o barulho debaixo do assoalho, os santos de pau oco, os homens de lanterna, o suor da caatinga, a cacunda de Raimundo batendo no caminhão. Jacinta com os braços cruzados no portão. Teodora com a lupa. O cheiro de cimento fresco, os 2 tamboretes, o canteiro de coentro. A gente tinha saído de dentro de uma Kombi enferrujada no mato sem ter mais nada, sem filho que valesse, sem teto, sem dinheiro. E agora estava sentado no próprio alpendre, de mão dada, olhando as estrelas com a barriga cheia e o coração que doía menos. Não foi fácil, não foi milagre. Foi peleja, tino e fé e a bondade de uma mulher velha que abriu o portão sem fazer pergunta. Raimundo, eu disse baixinho. Obrigada por não ter soltado a minha mão. Ele me olhou com aquele olho de 51 anos de casamento que sabe o que a gente quer dizer antes de terminar de dizer. Nunca ia soltar, não, ele disse. E ficamos assim até o céu clarear com a luz do sol chegando pelo nascente, pelo lado que a janela da nossa casa olhava, no terreiro que era só nosso.